Curiosos que são, os matemáticos investigaram a proporção de ouro e descobriram que ela pode ser traduzida por um número. É o número de ouro, que foi batizado com a letra grega Φ e vale aproximadamente 1,6180. O que o número de ouro tem a ver com a vida da gente? Vamos continuar nossa viagem e conhecer a história de um outro Leonardo, Leonardo Fibonacci, que viveu por volta do ano 1200. Leonardo nasceu em Pisa e era filho de um comerciante italiano chamado Bonaccio. Por conta do trabalho do seu pai, Fibonacci viajava muito, do norte da África aos países do Oriente. Nessas viagens, ele teve contato com diferentes métodos de fazer cálculos. Fibonacci percebeu que a forma hindu-arábica, os números que nós usamos hoje, era mais prática para registrar quantidades e fazer cálculos que a forma europeia, na qual se usavam letras. Fibonacci escreveu um livro em que explicava o uso dos novos numerais e alguns métodos de cálculo. O livro continha ainda uma coleção de problemas matemáticos, e dentre eles, um problema sobre a reprodução de casais de coelhos. Todos sabemos que os coelhos se reproduzem rapidamente. E como Fibonacci era matemático e não mágico, ele propôs a seguinte questão. Um casal de coelhos, eles procriam uma vez por mês. Esses filhotes levam 2 meses para crescer e geram um novo casal de coelhos. Ao longo de 12 meses, quantos coelhos serão gerados a partir de um único casal? Muitos. Os problemas para a matemática não são problemas, são a razão de sua existência. Um problema é um desafio a ser solucionado, uma questão a ser resolvida. A matemática tem um caso de amor com o problema. Fazendo as contas dos coelhos, Fibonacci viu que no primeiro mês temos apenas um par de coelhos. No segundo mês, continuamos com um par de coelhos. No terceiro mês, já são 2 pares. No quarto mês, são 3 pares. No quinto mês, são 5. No sexto mês, são 8. No sétimo, são 13. No oitavo, são 21. No nono, são 34. No 10º, são 55. No 11º, são 89. Finalmente, em um ano, teremos 144 pares de coelhos. Ufa! O mais interessante disso tudo é que a solução desse problema é uma sequência de números que tem uma propriedade curiosa. A partir do terceiro termo, cada número é obtido pela soma dos 2 anteriores. Dá uma olhada. 2 é igual a 1 mais 1. 3 é igual a 2 mais 1. 5 é igual a 3 mais 2. 8 é igual a 5 mais 3. 13 é igual a 8 mais 5. E assim segue indefinidamente. Essa sequência de números 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 e por aí vai, ficou conhecida como sequência de Fibonacci. Bom, aqui tem um fato muito curioso. Se pegarmos os números da sequência de Fibonacci, a partir do segundo número, e dividirmos pela própria sequência de Fibonacci, a partir do primeiro número, vamos obter valores que convergem para o número 1,6180. Ou seja, o número de ouro. Mais curioso ainda é que algumas plantas e árvores crescem de acordo com a sequência de Fibonacci. Olha só, algumas árvores se ramificam de acordo com os números de Fibonacci. Embaixo um ramo, depois 2, mais acima 3, 5 e por aí vai. Será mesmo coincidência? Provavelmente não é mera coincidência que a natureza tem algumas sequências de números ou alguns números que são fixos em seus organismos. Então, por exemplo, eu sei dizer para você se uma planta é ou não da família do lírio, mesmo que essa planta venha do Japão ou do Nepal e eu nunca a tenha visto, simplesmente por conhecer o número de pétalas ou o número de estruturas sexuais que essa planta tem. Então eu não sei exatamente dizer se a natureza sabe contar, mas sem dúvida ela segue alguns padrões matemáticos, né, dentro de uma organização que permitem com que a gente, como biólogo, reconheça esses padrões e possa lançar a mão deles para organizar essa natureza da maneira que a gente considera mais conveniente. Dentro dessa concha mora um pequeno molusco chamado Nautilus. E é ele mesmo quem constrói sua casa. À medida em que o Nautilus vai crescendo, ele vai construindo um novo quarto para morar. E cada novo quarto é maior que o anterior, exatamente na proporção da sequência de Fibonacci.
A espiral da concha do Nautilus tem uma propriedade interessante. Se tomarmos qualquer uma das câmaras e ampliarmos, ela vai se encaixar perfeitamente na câmara seguinte. O animal cresce numa mesma proporção, a proporção áurea. E o mais impressionante é que se todas as câmaras forem aumentadas na mesma proporção, todas elas vão se encaixar nas câmaras adjacentes, e assim por diante. Foi o nosso velho amigo Pitágoras quem descobriu que o pentagrama estava repleto de matemática. As duas linhas mais curtas combinadas são exatamente iguais à terceira. E esta linha mostra as proporções mágicas da famosa regra de ouro. A segunda e a terceira linhas são exatamente iguais à quarta. Temos novamente a regra de ouro. Mas isto é só o começo. Escondido dentro do pentagrama está o segredo da criação do retângulo de ouro, que os gregos admiram por suas proporções belas e por suas qualidades mágicas. A estrela contém o retângulo de ouro muitas vezes. É uma forma fantástica. Ela pode se reproduzir matematicamente infinitas vezes. Todos esses retângulos têm exatamente as mesmas proporções. Esta figura também contém uma espiral mágica que repete as proporções da regra de ouro ao infinito. Para os gregos, o retângulo de ouro representava a lei da beleza matemática. Ele está em sua arquitetura clássica. O Partenon, talvez um dos prédios mais famosos da Grécia Antiga, contém vários retângulos de ouro. As proporções da regra de ouro também se encontram em suas esculturas. Nos séculos seguintes, o retângulo de ouro dominou o conceito de beleza na arquitetura em todo o mundo ocidental. A Catedral de Notre Dame é um exemplo notável. Os pintores renascentistas conheciam bem esse segredo. Hoje em dia, o retângulo de ouro faz parte do nosso mundo moderno. Os pintores modernos redescobriam a magia dessas proporções. Na verdade, esta proporção ideal encontra-se na própria vida. Puxa, puxa, puxa! Isso é matemática! Adoro figuras desse tipo! Donald. Ao experimentar! Não. Proporção ideal! Nem tanto.
Não, eu acho que não. Ora, não podemos ser todos matematicamente perfeitos. Pronto, sabia? É você mesmo. Agora que você está embutido num pentágono, vamos ver como a natureza usa esta mesma forma matemática. A petúnia. O jasmim estrela. A estrela do mar. A flor de cera. Existem literalmente milhares de membros de destaque na sociedade pitagórica da estrela na natureza. Todas as obras da natureza têm lógica matemática e seus padrões são ilimitados. Sempre encontramos as proporções mágicas da regra de ouro nas espirais dos desenhos da natureza. A profusão de formas matemáticas nos faz recordar as palavras de Pitágoras. Tudo está organizado segundo os números e as formas matemáticas. Sim, existe matemática na música, na arte, em praticamente tudo. E como os gregos descobriram, as regras são sempre as mesmas.